No momento que eu decidi construir um SaaS ou um projeto online, eu sabia que precisava de um servidor para hospedar o software web, um banco de dados para salvar informações dos usuários, ferramentas para monitorar se o software funcionava como esperado e, claro, qual linguagem de programação eu ia usar e etc, as ferramentas. A única certeza que eu tinha é que eu não faria em uma ferramenta de no-code. Mas por quê? Nesse vídeo eu vou responder essa e outras perguntas. O projeto em questão é a devgin.com.br. A Devgin reúne um conjunto de desafios técnicos com solução em vídeo e em código. Muitas vezes esses desafios foram inspirados em testes reais de entrevistas de emprego. A Devgin funciona mais ou menos com 4 passos básicos. O usuário faz login na plataforma usando o GitHub, faz o pagamento na página da Hotmart e aí ele tem a liberação de vídeos e conteúdos privados através desse pagamento. Honestamente, nem passou pela minha cabeça usar uma ferramenta de no-code. Essas ferramentas de low-code e no-code geralmente atendem pessoas em 2 cenários. Ou essas pessoas querem desenvolver algo muito rápido e essas ferramentas agilizam o processo, ou essas pessoas, na maioria das vezes, não sabem programar ou não têm muita experiência com programação. Esses 2 pontos não faziam o menor sentido para mim, porque, primeiro, eu sou um programador. E mais importante que isso, eu sei estimar quanto tempo eu gasto para desenvolver uma funcionalidade ou corrigir um bug com código. Se você me falar para eu fazer isso numa ferramenta de no-code, não sei, Bubble, OutSystem, eu não faço a menor ideia de quanto tempo eu levo para resolver os mesmos problemas. Além disso, por mais que essas ferramentas exijam menos tempo para você fazer um onboard e começar a lançar os seus projetos, eu ia precisar sentar a bunda na cadeira e estudá-las. Eu não sei essas ferramentas. Então, ao invés de investir o tempo estudando numa ferramenta que eu não sei se me atende, por que eu não pego esse tempo e já começo a programar e já tenho um protótipo rodando? Então, eu decidi ir por esse caminho. Daí eu decidi usar ferramentas e linguagens de programação que eu já tinha trabalhado pelo menos uma vez antes. O front seria em React e o back-end seria uma API em Go, um tipo de arquitetura bem tradicional hoje em dia. Eu até poderia ir atrás de plataformas de código que já tem códigos prontos para você plugar. Por exemplo, a plataforma do Laravel e talvez encontrar coisas como um subsistema de newsletter já pronto, de comentários, de pagamentos. Mas a verdade é que para o protótipo da Devgin eu não tinha tanta coisa assim para codar. Eu decidi fazer API em Go porque essa linguagem gasta muito pouco recurso computacional em geral. Então eu poderia hospedar o projeto, a API, em qualquer lugar que eu não ia gastar muito dinheiro. Além disso, o deploy em Go é uma coisa linda, é muito fácil de fazer e simples de fazer deploy com essa linguagem. E eu era uma startup, eu estava criando um projeto inicial que ia ter muitos erros. Eu ia precisar corrigir esses erros da forma mais rápida possível. Eu precisava fugir de qualquer tipo de burocracia. Essas burocracias não existem muito em Go. Eu também sabia que se um dia eu precisasse contratar alguém para me ajudar com esse programa em Go, eu ia encontrar com uma certa facilidade, porque Go não é conhecida como uma tecnologia antiga na comunidade de software. Tá cheio de profissional júnior, por exemplo, tentando encontrar uma vaga de Go, mas não consegue. Então eu ia ter uma certa facilidade de encontrar pessoas. Além disso, a comunidade é bem forte. Ela é bem unida, tem muito material na internet, documentação, exemplos, eventos e, por fim, eu era um programador Go e eu tinha experiência na linguagem, então eu sabia medir quanto tempo eu levo para escrever essa parte do sistema em Go. Então eu comecei a implementar tanto o back como o front em repositórios separados no Git. E à medida que eu ia desenvolvendo, eu fui percebendo que eu não estava codando um projeto, eu estava codando 2. Ter 2 repositórios Git para mim significava que eu ia ter 2 pipelines do GitHub Actions. Significava que eu ia hospedar 2 projetos diferentes, o que quer dizer 2 custos de hospedagem ao invés de um só. Se eu precisasse desenvolver uma funcionalidade, eu ia ter que tocar tanto no código do back quanto no código de front. E eu ia ter que pensar num tipo de coordenação de deploys. Primeiro eu faço o deploy do back e depois eu faço o deploy do front. Eita, removi um campo aqui nesse endpoint do back. Eu vou ter que, se eu deployar isso agora, eu vou quebrar o front e coisas do tipo. Daí eu parei e pensei, espera, por que mesmo eu estou lidando com 2 projetos? Eu fui atrás da história e da motivação da criação do React e eu lembrei que a ideia principal era facilitar o uso, a criação de aplicações ricas na internet. E além disso, facilitar também a questão do estado de aplicação.
Daí eu me perguntei, eu realmente preciso fornecer uma experiência de aplicação rica na DevGym? O que do meu site precisa ter essa super interação de não recarregar a página, essa coisa da single page application? Onde que eu preciso disso? Eu vou piorar muito a experiência dos usuários se eu não tiver isso? Se eles tiverem que recarregar a página em cada link que eles clicarem? Eu cheguei à conclusão que eu ia simplificar tanto a minha vida se eu tirasse o React que eu decidi fazer isso mesmo sabendo que eu ia degradar um pouquinho a experiência do usuário. Basicamente eu teria um projeto Go, os usuários fazem requisição para esse projeto como se fosse uma API, mas o retorno dessa API é um HTML calculado ou processado no back-end. Então eu posso entregar um HTML diferente, baseado na requisição e baseado no usuário também. Eu tinha removido o React, mas ainda tinha a questão do HTML, CSS e JavaScript. E eu não sou muito bom em CSS, eu não sou muito bom em front em geral. Então eu resolvi usar uma biblioteca CSS, o Bootstrap, para facilitar um pouco esse meu desenvolvimento. Hoje em dia eu acho que eu teria dado uma chance por Tailwind, mas na época eu acabei indo com Bootstrap mesmo. Agora que eu sabia que o meu projeto era um projeto monolítico em Go, eu ia precisar de um banco de dados para guardar tanto as informações dos usuários que iam logar na plataforma, quanto os próprios desafios. Eu tinha uma suspeita que em algum momento eu ia querer correlacionar dados entre estruturas, correlacionar o desafio com o usuário, o pagamento com o usuário e coisas do tipo. Eu já estava trabalhando no dia a dia com um banco de dados chamado CockroachDB. E eles tinham um plano gratuito bem generoso. Ia demorar bastante para eu começar a pensar em pagar um plano para eles. Além disso, o Cockroach é um banco que tem uma SQL compatível com o Postgres. Então, todo o conhecimento que eu teria de Postgres em questão de escrita de SQL ia valer para o CockroachDB. E, de novo, se eu precisasse de chamar alguém, essa pessoa também ia ter um onboard muito rápido. Depois de ter o banco de dados decidido, eu defini as tabelas básicas que o meu sistema ia ter. Eu ia ter que guardar os desafios, os usuários. Seria interessante que eu tivesse também os dados de cada pagamento, de cada cobrança. E além disso, eu tinha uma outra tabela chamada histórico. Essa tabela guardaria tudo que o usuário fez relacionado com aquele desafio. Se ele pudesse me enviar a solução dele para aquele desafio, eu ia guardar no histórico. Se eu precisasse lembrar qual vídeo ele parou, qual vídeo ele assistiu por último, numa lista de vídeos da solução, eu ia guardar isso no histórico. Então era para isso que servia aquela tabela. Apesar de eu ter um plano gratuito no CockroachDB bem generoso, eu fiz algumas optimizações, prematuras até, mas que não custaram muito, eu não gastei muito tempo desenvolvendo elas. Eu fiz as otimizações basicamente para evitar ir no banco em momentos que não era necessário. Por exemplo, eu sabia que o meu número de desafios que eu ia ter na plataforma inicialmente seria um número baixo. Então eu já bato no banco de dados e busco todos os desafios assim que a plataforma sobe. Então quando a pessoa acessa lá o desafio, a listagem de desafios, ela não está indo no banco de dados, aquilo já está carregado em memória, por exemplo. E tem uma coisa que eu não falei também, que é como eu ia criar os desafios, inserir os desafios no banco de dados de produção, por exemplo. Eu poderia rodar uma consulta na minha máquina e inserir isso na minha máquina. Mas em produção, eu ia entrar no banco e fazer isso, não era muito seguro e não era uma experiência muito legal também. E aí eu tinha um impasse entre usar um back-end admin ou não. Aqueles sistemas onde você tem um formulário, vai lá e clica, adicionar desafio, preenche o desafio, aperta salvar e aquilo insere no banco de dados e aí apareceria no site. Eu sabia que investir no admin naquele momento não fazia muito sentido. Eu mesmo ia ser a pessoa que ia cadastrar os desafios. Eu podia fazer de uma outra forma. Então eu decidi usar as próprias migrations de banco de dados. Eu já falei sobre isso em outro vídeo, vou deixar aqui embaixo, mas a migration é uma questão de criar um histórico no banco. Então eu crio o histórico tanto para minha máquina como em produção. Se eu vou lançar um desafio novo, eu vou ter uma nova SQL Migration que vai criar esse desafio na minha máquina local e quando eu mandar fazer esse git push para o Git, ele vai fazer o deploy e rodar essa migration em produção. Então isso cria o novo desafio, por exemplo, e eu adiei bastante essa questão de ter um admin. Agora, com quase um ano de projeto, eu estou sentindo um pouco de necessidade de ter um admin para uma coisa em específico, mas essa coisa não está implementada ainda, então eu vou trazer isso em outros vídeos se um dia eu implementar.
Então, como eu já falei em outros vídeos, eu tinha o projeto Cockroach de produção já de pé e eu também tinha o meu projeto Go de produção rodando na Render.com. Vou deixar links para outros vídeos aqui embaixo. Eu optei por não ter nenhum outro ambiente além do ambiente de produção. Eu vou lançar aqui uma nova filosofia. Já que a gente tem o serverless, eu vou lançar aqui o enveless. Quanto menos ambientes você tiver, melhor. Se você é uma startup muito pequena, com um número muito pequeno de pessoas, você não precisa de vários ambientes, por exemplo, um ambiente de homologação. Isso acaba deixando o processo de deploy, o processo de entrega de software mais lento, na minha opinião. Se eu preciso testar uma funcionalidade, eu posso rodar o projeto na minha máquina ou principalmente escrever um teste automatizado que vai rodar numa pipeline do GitHub. Então, querendo ou não, eu tenho o projeto rodando na minha máquina, eu tenho o projeto rodando na pipeline e eu tenho a versão, o ambiente de produção. Para eu colocar esse meu projeto no ar, como ele era uma EdTech, eu ainda precisava trabalhar não no código, mas na produção dos conteúdos em si. Afinal, não adiantava nada eu ter um site funcionando incrivelmente bem se eu não tivesse desafios técnicos nele. Aliás, deixa aqui embaixo qual o assunto do próximo vídeo dessa série que você quer ver. P para pagamentos, M para marketing. Deixa aqui embaixo que eu tenho muita coisa para contar desses dois cenários. Até dos pagamentos mesmo tem um bug crítico que eu passei na Hotmart e foi uma luta, um drama para resolver. Depois de desenvolver várias coisas que eu tô até resumindo aqui, eu tinha um projeto rodando em produção, já dava para acessar, já dava para ter os desafios e o fluxo completo. Mas faltava uma coisa bem importante. Faltava algum tipo de monitoramento nessa aplicação. Eu queria ser avisado sobre duas coisas simples. Primeiro, eu queria ser avisado quando o meu projeto não estivesse de pé, ou seja, uma questão catastrófica, ele está fora do ar, e eu queria saber quando acontecesse um erro na aplicação. Para ter essas informações, eu comecei com o New Relic. O New Relic é uma ferramenta bem completa, mas ele tem também um APM. Ele consegue prover para a gente informações de quão rápido o site está para cada rota. E ele também tinha uma seção de erros e de logs. Eu queria mandar os logs da aplicação automaticamente do Render por New Relic usando uma questão de syslog, usando um syslog endpoint. Mas eu tive dificuldade de fazer isso, então eu acabei usando logs pelo Logs.io. Mas por fim, eu descobri que a conta gratuita do Logs.io expira quando você não entra nela de X em X tempos. Uma vez eu viajei e ela expirou. E aí eu já achei uma experiência ruim e decidi sair do Logs.io também. Eu fui brincando com o New Relic e eu cheguei à conclusão que ele era grande demais para o momento que eu estava vivendo. Ele provia muitas coisas, mas eu queria algo mais simples para responder aqueles dois pontos. Então eu acabei usando duas ferramentas da mesma empresa chamada BetaStack. Essa empresa tem uma ferramenta de logs e uma ferramenta de uptime, que me avisa quando o site está fora do ar. O Logtail, que é o sistema deles de logs, é bem simples. Eu consigo filtrar os logs e criar alertas por e-mail baseado nas consultas. Então, com isso, eu tenho o mínimo possível de informação sobre a saúde do sistema. Mas eu confesso que eu vou ter que voltar aqui no futuro num vídeo para falar só sobre observabilidade, porque eu ainda estou aprendendo sobre as ferramentas e o que eu posso usar sem custos, basicamente, essa é uma constraint. E eu estou entrando num momento do projeto onde eu estou sentindo muita falta de ter métricas, que é uma coisa que eu não tenho ainda. Então, assim que eu tiver isso no ar, eu vou voltar aqui para trazer um vídeo completão sobre isso. A propósito, se você tiver alguma plataforma de métricas para sugerir, de repente sem custo, por favor, deixa aqui embaixo que eu estou procurando no momento. Se você caiu aqui de paraquedas, compartilha esse vídeo nos grupos de Building Public, de SaaS e se inscreve porque eu vou continuar postando vídeo frequente dessa minha trajetória. Para você que é velho aqui de casa, muito obrigado pela força que você me deu no último vídeo, comentando, compartilhando. Foi muito legal ver esse engajamento, essa troca que a gente teve também nos comentários. E se a gente conseguisse chegar a 50 mil inscritos até o final do ano, assim, seria perfeito. Eu ia fechar o ano com chave de ouro. Me dá essa força e eu espero você no próximo vídeo aqui do canal. Eu sou o Filho da Nuvem. Tchau!